povo de Deus é um povo alegre, é um povo santo, sacerdócio real, o povo de exclusividade de Deus. Quem está alegre por estar na casa do Senhor? Primeiro dia da semana, e não tem nada melhor do que o primeiro dia da semana nós estamos na presença do Senhor, na presença dEle. As primícias do primeiro dia da semana, você decidiu dar a Ele. As primícias da sua adoração, do seu louvor, é para Ele. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, que a terra aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou repetir de novo para você. O apóstolo Paulo, ele fala lá nas suas cartas aos Romanos, que ele diz que a terra, as nações, a criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu e você somos esses filhos. As pessoas, Deus, tudo aguarda com expectativa a manifestação minha e sua. Quando você adora, quando você louva, quando você se tranca num quarto com Ele, quando você vai conversando com Ele, quando você se conecta com Ele, quando você conversa com Ele, o ambiente muda, o lugar onde você está muda, seus pensamentos mudam. Já pensou que tudo que nós fosse fazer, e é o certo, tudo que eu e você for fazer, primeiro nós pedisse direção a Deus. Eu tenho certeza que você não ia errar, porque Ele é o centro de tudo. Ele é o começo e o fim. A Bíblia fala lá no Salmo 139 que Ele sonda nosso coração. A Bíblia diz que a minha e a sua história já estão escritas. Então isso é maravilhoso. E o mais extraordinário é saber que não foi você que escolheu Ele. Porque muitas vezes você diz, foi eu que escolhi o Senhor. Às vezes diz, foi eu que fui buscar. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que escolheu eu e você. Porque às vezes você olha para você mesmo e você diz bem assim, será que as coisas vão dar certo na minha vida? Será que eu vou conseguir vencer? Será que os propósitos de Deus vão acontecer na minha vida? E muitas vezes passam muitas coisas pela sua cabeça. Mas eu quero te dizer algo extraordinário. Deus não erra. Olhe para esse irmão bem lindo que está do seu lado. Presbítero, você não sabe quem é que está do meu lado aqui. Se for homem, se for mulher, eu quero te dizer que não olhe para o presbítero, não, olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe com os olhos da fé. Porque essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Você vai dizer, ei, você é um escolhido. E o papai não erra quando chama, quando escolhe. Então você é o precioso, é a preciosa, você é a menina dos olhos do Senhor. Já pensou? Você é a menina dos olhos do Senhor? Eu quero lhe encorajar essa noite
E que você entenda que você é precioso para Ele. Porque às vezes você chegou aqui, às vezes a sua família não tem ligado para você. Às vezes seu irmão não conhece a palavra, ele não tem ligado, não tem conversado com você. Ou seus colegas não dão a maior importância para você. Mas eu quero te dizer que você é tão precioso para Deus. Primeiro que você é escolhido. Segundo, você é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Além de você ser escolhido, ser chamado, ser semelhança de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guardam. Além de você ser escolhido, ser chamado, ser imagem e semelhança de Deus, Deus ainda tem um anjo que te protege. A Bíblia diz: vigiai e orai, porque o Satanás, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor. Entenda, ao derredor e ao arredor. Então o que é que acontece? A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós somos tão preciosos para Deus, que a Bíblia diz: ao nosso redor, ao nosso lado, está um anjo que protege eu e você. Eu não sou mais do que ninguém. Eu sou escolhido, eu sou chamado do mesmo jeito que você. Mas o Senhor, Ele tem me colocado 2 anjos, um à esquerda e outro à direita, para andar comigo nas batalhas, nas guerras. 2 anjos. 2 anjos de batalha andam comigo, um à direita e outro à esquerda. Aí você ainda achar que um anjo que está do teu lado, que te protege, que te guarda, que está contigo, e ele está ao vosso serviço, ele está à disposição de mim e de você. Olha que coisa preciosa. A Bíblia diz que os anjos do Senhor é para o nosso serviço, isso é para nos servir. Então, além de você ser o povo santo, o povo sacerdócio real, o povo adquirido por Deus, além disso, para você não achar tão poucas coisas, aí Deus disse: agora eu vou derramar o Espírito Santo de Deus dentro dele. Você já entendeu, irmão? A Bíblia diz que o guardião de Israel, ele não dorme. Aonde você está, às vezes no perigo, às vezes em lugares, às vezes em ambiente, e ali os olhos do Senhor estão sobre você, o anjo do Senhor lhe guardando, lhe protegendo. Então, o que é que eu quero te dizer? Tire da sua imaginação que você não é precioso, que você não é escolhido. Quando o diabo é que diz que você não é escolhido, o diabo é que diz que você não tem promessas, o diabo é que diz que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer, já tem um lugar preparado para mim e para você. Olha que preciosidade, irmão. O cuidado que você é bem cuidado, o cuidado de você é bem cuidado aqui. E além disso, irmão, Deus já preparou um céu e uma morada para mim e para você. E a Bíblia diz que essa morada Deus fez, não foi agora. A Bíblia diz que desde a criação do mundo, irmão, Deus já tinha uma casa preparada para mim e para você. Então, por mais que o mundo, as pessoas, famílias, tudo que você às vezes acha que você não é cuidado, às vezes você não é, mas você é bem cuidado. Porque o cuidado maior que nós temos é com o papai lá do céu. Ele te cuida de você, ele ama você, ele te visita, ele derramou o amor. Não à toa que ele semeou o seu filho por amor de você.
E para deixar algo mais precioso para você, eu quero te dizer, essa pessoa que está do seu lado, olhe para essa, agora você não vai olhar para o mesmo, não, você vai olhar para o outro. Para quê? Para não fazer acepção de pessoa. Às vezes você olhou para o irmão só olha para o outro, só conversa com o outro, eu estou aqui sozinho, ele nem falou comigo. Mas aí você vai olhar para o outro lado para não fazer acepção de pessoas. E você vai bater assim nele, triscar nele. E você vai dizer bem assim: ei, você tem valor para Deus mais do que o mundo todo. Tu já pensou, irmão? Não tem riquezas, não tem coisas que você olha assim, rapaz, que maravilha, que coisa linda, aqueles risotos lindos. E você olhar para um ambiente, para um lugar daquele, e você olhar para as pessoas ricas. E você olhar para tudo que há sobre essa terra, e você entender que tudo que tem nessa terra, a coisa mais preciosa que tem nessa terra é você. Porque Deus deu o melhor por você. A Bíblia diz que uma vida, uma pessoa, ela vale mais para Deus do que o mundo todo. Por aí você tira. Então você é precioso. Então honra mais Deus pelo cuidado. Honra mais Deus pelo amor que Ele derramou sobre você. A Bíblia diz que tudo que nós for fazer, nós precisamos fazer com todo o nosso coração, porque não é para os homens, para as pessoas, mas é para Deus. É Ele que vai te recompensar. Então, antes de começar essa mensagem, irmão, eu quero que você entenda isso no seu profundo. Ah, presbítero, mas fulano falou assim de mim. Ah, mas eu recebi uma palavra negativa. Ah, eu cheguei aqui tão desanimado. Ah, eu esperava tanto de fulano e foi assim. A sua expectativa, ela não deve ser no ser humano. A sua expectativa, ela precisa ser toda de Deus. Se você aguarda elogio de homens, de pessoas, você está completamente errado. Você tem de olhar para Deus e ver para Deus que Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Você pode esperar tantas coisas de mim, eu não vou ser perfeito como Deus. Nós estamos buscando ser perfeito. E nós sabemos que nessa terra nós seremos perfeitos até quando nós receber um corpo glorificado. Então não coloque toda a sua expectativa em mim, coloca toda a expectativa no Senhor, porque o sistema corrompe, o homem se corrompe, as pessoas se corrompem, mas o nosso Deus, Ele não se corrompe. O nosso Deus é o mesmo hoje, amanhã e será sempre eternamente. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Então toda a sua expectativa, ela precisa ser no Senhor. A minha expectativa não é no presbítero, a minha expectativa é no Senhor. É Ele que te guarda, é Ele que te dá saúde, é Ele que te cuida, é Ele que faz tudo é Ele, toda expectativa é dele. Então tira a tua expectativa no homem, no ser humano, e coloca em Deus. Tem muitas pessoas que se afastam da presença de Deus por causa de pessoa, por causa de ministério, por causa daquilo, por causa... Ei, irmão, você não entrou na igreja por causa do diácono Diego, você não entrou na igreja por causa da irmã da diaconisa Socorro. Ei, você está aqui porque você é escolhido, você é chamado, mas o seu alvo, irmão, aqui é Deus. Quem sai da igreja, quem sai do ministério por causa de pessoas, ele nunca entrou na igreja por causa de Deus. Eu não sei se você está me entendendo.
E eu não preparei nada para dizer sobre isso aqui para você. A mensagem está aqui. Então a sua expectativa no homem, nas pessoas, e coloque em Deus. Deus está falando aqui com pessoas aqui essa noite. Aleluia. Obrigado, papai. Irmãos, nós estamos ministrando uma série. E já hoje vamos estar ministrando a terceira mensagem, terceiro sermão, que é uma vida abençoada. Você já é abençoado, irmão, porque você encontrou Jesus, Jesus encontrou você. Mas precisamos viver princípios para ter uma vida abençoada. Porque muitas vezes pensamos que ter uma vida abençoada é riquezas. Riquezas são bênçãos, mas adquirido com coisas certas. Deus abençoa. A maioria dos homens de Deus e profeta, de reis, de sacerdote, homens de Deus, eles eram ricos. Um dos homens mais ricos que tinha sobre a terra era o servo de Deus, era Salomão, Davi. Os reis, homens ricos, mas que eles não colocavam a sua expectativa no dinheiro, mas ele colocava a expectativa no provedor, que é Deus. Tem tantas pessoas ricas, mas não são abençoadas. Tem tantas pessoas que têm dinheiro, mas eles não têm a graça, eles não têm a unção, o poder de servir a Deus. A riqueza não preenche o vazio dele, mas um Deus que nós pregamos, que nós vivemos, que nós conhecemos, esse sim, ele transforma, ele faz a minha vida e a sua vida ser uma vida abençoada. Princípios. E o texto que nós vamos ler hoje está em Mateus 6, 24. Aleluia! Eu estou sentindo a graça dele, a presença dele. Arabaixo. Derrama mais, Senhor, nós queremos mais. Mateus 6, 24. Está aqui? Oh Espírito Santo, Deus de mistérios. Você pode acompanhar ali. A Bíblia nos ensina, Jesus falando. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Presbítero, quem é Mamon? Vamos ler. A palavra Mamon vem do aramaico, significa essencialmente riquezas. E aparentemente os assírios adotaram o conceito de um Deus da riqueza de seus vizinhos babilônicos. Babilônia era uma cidade fundada no orgulho e na arrogância. Lembra-se da história em Gênesis 11 sobre a Torre de Babel? No centro da história está uma atitude que diz: o homem não precisa de Deus. Somos autossuficientes. Isso é o que o espírito de Mamon está tentando nos dizer. Você não precisa de Deus. Confie em Mamon. Isso é, nas riquezas. Tem pessoas que o Deus dele é o dinheiro. Tudo que faz tem que ter dinheiro no meio, até para corromper as pessoas. E tem muitas pessoas que dizem assim: teve dinheiro, teve tudo. Ei, não é assim. Não é maldição você ser rico.
Mas nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e nós precisamos de dinheiro, de riquezas. E o que mais nós queremos é ter uma vida abençoada. Mas nós precisamos entender que o dinheiro ele não é tudo na nossa vida. Que tudo na nossa vida é Deus. Então esse espírito de Mamon, ele age nas pessoas e tira todo o foco de Deus e coloca nas riquezas. O espírito de Mamon, ele diz: você é rico porque você trabalhou. Você é rico porque você é inteligente. Você é rico porque você trabalhou muito. Isso é, o espírito de Mamon, ele tira a atenção de Deus e coloca no dinheiro. Isso é, nunca é Deus, sempre é o dinheiro. Por isso que os babilônicos e os assírios, eles viviam. Você vê que quando eles construíram a Torre de Babel, eles queriam chegar no céu. Ninguém cresce com esse espírito de Mamon. O dinheiro não leva ele a nada. Tantas pessoas ricas que colocam os seus... Tudo é o dinheiro. Que matam por dinheiro. Vixe, presbítero, você está falando tanto em dinheiro aqui. É porque se você for analisar, irmão, se você for focar, se você for entender, o dinheiro influencia muitas coisas. Mas o dinheiro, quando ele é usado para o bem, quando o dinheiro é direcionado e abençoado por Deus, você vai longe. Mas quando esse espírito de Mamon, ele entra na vida da pessoa, ele destrói a pessoa. E no sentido bíblico, a palavra Mamon é o espírito que reside no dinheiro. Você sabia que o dinheiro pode sofrer influência do Espírito Santo? Ou de espírito demoníaco? Por outro lado, o dinheiro que não é submetido a Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. O dinheiro que não é submetido a Deus tem como consequência o espírito de Mamon sobre ele. É por isso que muitas vezes as pessoas tentam usar o dinheiro para controlar ou manipular os outros. E é por isso que as pessoas pensam que o dinheiro pode trazer felicidade e satisfação. Basicamente, Mamon é o espírito do mundo, e esse espírito é um mentiroso. E quais são os princípios, presbítero? Como podemos romper o espírito de Mamon? E em primeiro lugar, destitua o governo de Mamon. Olha o que é que o espírito de Mamon ele promete. Mamon promete tudo, mas não lhe dá nada. Como Jesus claramente sugere, Mamon tenta tomar o lugar de Deus e promete coisas que só Deus pode dar: segurança, identidade, independência, coragem, poder, liberdade. Mamon diz que pode nos isolar dos problemas da vida e que o dinheiro é a resposta para todas as situações. Olha que coisa terrível. Quando o homem coloca o seu coração nas riquezas. Por isso que tem pessoas que matam os outros por dinheiro. Tem juízes que se corrompem por dinheiro. Advogados que se corrompem por dinheiro. E isso não está só no meio do povo ímpio, do povo do mundo. Isso também pode encaixar nos cristãos. Quando você foca no espírito de Mamon, das riquezas, e tira o alvo, e tira o foco de Deus, isso também pode influenciar a caminhada cristã, a vida cristã.
Então nós precisamos romper com isso. Não me interprete mal. Dinheiro é mamon, não são sinônimos. O dinheiro não é essencialmente ruim. Daí, coloca aí 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, na mesma versão que eu te passei. Daiane, está me ouvindo, Daiane? Primeira Timóteo capítulo 6, versículo 10. Aquela mesma versão. 1 Timóteo 6, 10. Veja bem, porque o amor ao dinheiro? A Bíblia não está colocando primeiro o dinheiro. A Bíblia diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, a Bíblia não está falando o dinheiro. Mas o que é que o apóstolo Paulo está falando? Porque o amor a quem? Ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam de quê? Da fé. Isso aqui está falando para os cristãos. Aqui está falando para o povo de Deus. Aqui não está falando, ele está falando para o mundo, mas especialmente aqui essa mensagem é para mim e para você. Que quando nós colocamos o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que ela é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por quê, irmão? Mamon diz: se você quer ser feliz e se sentir satisfeito, precisa ter uma roupa bonita e um carro perfeito. Precisa ter o melhor cartão de crédito, morar no melhor bairro e conhecer as pessoas que podem te favorecer. Mamon diz que quanto mais dinheiro se tem, mais se é ouvido. Que seus problemas com os outros desaparecem e a vida é mais doce. O espírito de Mamon afirma que a pessoa pode fazer o que quer e onde quiser, e viver a vida como deseja. Ter a vida que quer e ter a vida que deseja. Mas você vê que o espírito de Mamon, ele tira todo o foco de Deus e coloca todo no amor ao dinheiro. Isso é, ele coloca todo o eco em você, que diz que foi você que ganhou, foi você que trabalhou, é porque você merece, é porque aquilo aqui, tira todo o foco de Deus. Mas nós precisamos ter em mente que Jesus nunca disse a ninguém que a resposta era mais dinheiro. Dinheiro não é a resposta para os problemas. Mas sabe qual é a resposta para o meu e os seus problemas? Sempre foi e sempre será Deus. Não é o dinheiro que resolve os teus problemas. Não é o dinheiro que resolve tuas dificuldades. Mas é Deus. Porque o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todas as espécies de males. Como podemos romper o espírito de Mamon? Segundo, priorize as verdadeiras riquezas. Agora coloca aí, daí, Lucas 16, do 9 ao 13, na mesma versão. Vamos ler junto? Que diz assim: eu vos digo, fazei para vós, amigos das riquezas, das injustiças, para que, quando vós faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos.
E aí é onde está. Quem é fiel no mínimo ou no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Segura aí, Dai, segura o 10. Veja bem. Olha como a fidelidade ela faz parte das bênçãos de Deus, de ter uma vida abençoada. Porque imagine, irmão, quando você é fiel no pouco, e Deus está vendo que você é fiel no pouco, isso é um sinal que você vai ser fiel no muito, e Deus vai te abençoar sobre o muito. Isso é, você trabalha numa empresa e você tem uma responsabilidade de fazer as coisas certas, mas você faz as coisas erradas. Aí às vezes você pensa que Deus não está vendo, aí você está sendo injusto nas coisas pequenas. Aí se você for injusto nas coisas pequenas, como é que Deus vai te dar as coisas grandes, se você já está sendo infiel nas coisas mínimas? Irmãos, eu trabalho com pessoas, não só aqui na igreja, mas eu trabalho com pessoas, há 22 anos eu trabalho com pessoas. E eu recebo tantas propostas de pessoas. Tem tantas pessoas querendo me corromper. Tem tantas pessoas querendo, faz isso que eu faço isso. Tem tantas pessoas oferecendo coisas, irmão, ajeita eu que eu faço isso. Ajeita isso, ajeita eu que eu faço, eu te ajeito. Irmão, arruma uma vaga para mim que eu te dou algo. Meu querido, eu não trabalho com isso. Você está precisando do emprego, arruma uma ficha para você agora, para me oferecer algumas coisas. E quando me faz assim, irmão, eu corto logo. Sabe por quê? Não é porque você tem uma responsabilidade na empresa que você faz aquilo, aí você diz, não, fulano, meu patrão, não está vendo, mas Deus está vendo tudo, irmão. Porque tudo que você tem é Deus que abençoa. Mas se você for fiel no pouco, irmão, Deus vai colocar você sobre o muito. O sangue pode dar na canela, irmão. Mas se eu fizer uma coisa errada, eu assumo e não minto. Então você quer crescer, você quer avançar, você tem de ser fiel no mínimo. Porque Deus vai te colocar sobre o muito. Meu irmão, Deus não vai te abençoar, irmão, você fazendo coisas erradas, não. Tem coisas injustas no meio, tem coisas erradas no meio, caia fora, irmão. Ah, mas é fulano de tal, mas é... Ei, irmão, tem coisas erradas no meio, cai fora. Deus está vendo tudo. Ah, mas o presbítero não está vendo, mas Deus está vendo. Ah, mas ninguém... irmão, Deus está vendo tudo. Como é que você quer prosperar? Como é que você quer avançar? Sendo injusto, no mínimo. Porque Deus ele só vai confiar as coisas grandes quando você for justo, no mínimo. Você precisa ser um servo fiel para que o espírito de mamão não entre na sua vida. É coisa errada, cá fora. É coisas que não é de Deus, cá fora. É coisas que não convém a você, caia fora. É coisas injustas, caia fora. É coisas erradas, caia fora. Porque, rapaz, as coisas não estão dando certo, as coisas não estão avançando. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo isso? Irmão, alguma coisa está errada. Precisamos vigiar em tudo, irmão. É nos pequenos e grandes detalhes. É coisa errada, tira tua mão do meio. É coisa infiel, tira tua mão do meio. Ser
Seja fiel a Deus. Continua, Dai. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se numa lei não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Eu estou tomando conta disso, mas não é meu mesmo. Eu faço do jeito que eu quiser. Não é meu mesmo. Não, irmão, se alguém entregou uma responsabilidade para você, você tem de cuidar e honrar, porque não é seu, mas Deus está vendo o que você está fazendo. E o versículo 13: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar-se a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon de novo. Pequenos e grandes detalhes, fiel em tudo. Eu trabalho 22 anos na empresa. E a minha esposa sabe aqui quantas vezes as pessoas, às vezes eu trago manga para casa quando eu compro. E às vezes as pessoas trabalham, às vezes dá uma manga, às vezes dá uma banana, às vezes dá uma coisa, mas procura ela. Se eu trago alguma coisa da empresa, e é porque a empresa tem uva, a empresa tem manga, a empresa produz um bocado de coisa, mas o que é que acontece? Eu não trago, sabe por quê? Porque não é meu. Eu só trago se o dono disser bem assim: filho, tome, leve. Mas eu para pegar, botar dentro da minha bolsa e trazer, não é meu, irmão. Papai está vendo que não é meu. Então nós precisamos ser fiel a Deus em tudo, irmão. O que mais essa passagem nos diz? Que devemos usar o nosso dinheiro para o que é eterno. E o que é eterno, presbítero? Nossas vidas. Sabe o que é eterno? Essa pessoa que está do seu lado. Precisamos ajudar o teu dinheiro, ou ter os nossos bens materiais, para ajudar pessoas, para compartilhar com pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão do seu lado, elas são eternas, a alma dela é eterna, e as coisas aqui da terra vão passar tudo, irmão. Aí aqui é meu. Aí Jesus diz bem assim: é melhor dar do que receber. Então, para nós romper o espírito de mamon, irmão, nós precisamos priorizar as pessoas, porque as pessoas são eternas. Aleluia. E em Mateus 6, versículo 19 a 21, diz bem assim, ó: não ajuntei tesouros para vós mesmo na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam. Mas a Bíblia diz: ajuntai para vós tesouros aonde? Onde nem a traça e nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o quê? O vosso coração. Nós devemos viver uma vida abençoada aqui na terra, irmão. É bênção nós viver uma vida abençoada. Deus quer que você tenha carro, Deus quer que você tenha moto, Deus quer que você tenha um transporte, Deus quer que você tenha uma casa boa. Ele quer que esse tempo, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos peregrinos, irmão. Nós não vamos passar uma eternidade aqui nessa terra, não. E nós não vamos levar nada dessa terra aqui, não. Mas é o que nós precisamos entender, que nós temos de juntar tesouros aonde? No céu. Porque muitas vezes você junta tesouros aqui nessa terra, e vem um ladrão, rouba, e vem o ferrugem, destrói. Mas nós precisamos colocar o nosso coração, colocar as nossas riquezas no céu. Quando você ajuda o próximo, você está colocando
as suas riquezas no céu. Tudo aqui vai ser passageiro, irmão. Nós sabemos que Deus quer ver nós abençoados. Deus quer que nós sejamos ricos. Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Isso é, Deus quer que nós sejamos prósperos aqui nessa terra. Mas nós precisamos entender e tirar o nosso amor das riquezas. Priorize as verdadeiras riquezas. Terceiro, experimente uma transformação completa. Assim como o espírito de Mamon impedirá de viver uma vida abençoada, o mesmo acontece com o espírito de pobreza e o espírito de orgulho. Um espírito de pobreza fará que você se envergonhe das bênçãos de Deus. Veja, se você for um mordomo generoso e fiel, será abençoado. Não tem jeito, como já vimos. Quanto mais damos, mais Deus nos concede. Pense nisso por um momento. Existe algo que Deus poderia fazer em sua vida que você deveria envergonhar? Claro que não. Ainda assim, fazendo as coisas como Deus manda, há muitos crentes que recebem muitas bênçãos e por algum motivo sentem que deve se desculpar por elas. Nunca faça isso. Nunca deixe o inimigo te envergonhar das bênçãos de Deus. O orgulho diz: você ganhou, isso é seu, é do seu trabalho árduo, é da sua inteligência, é o talento lhe renderam isso. Portanto, você deve se orgulhar das bênçãos que recebeu. Isso é, o elogio todo é seu e nada de Deus. Esse espírito trabalha de lados opostos, mas tem uma raiz comum. Eles nos fazem focar nas coisas em vez de Deus. Nós concentramos nas próprias bênçãos, de vez de forçarmos em quem nos abençoou. O espírito do orgulho fala: a riqueza vem do trabalho duro. O espírito de pobreza diz: riquezas vêm do diabo. O espírito do orgulho diz: você deveria se orgulhar do que tem. O espírito de pobreza diz: você deveria ter vergonha do que tem. Ambos são uma armadilha, porque estão focados nas coisas e não em Deus. Como você reage quando alguém elogia o seu relógio, o seu carro, a sua casa, o seu transporte, o seu trabalho? Como você reage quando recebe um elogio? Rapaz, que carro bonito, que carro lindo. Aí você diz: eu trabalhei para comprar esse carro. Rapaz, que moto linda, que moto é essa? Rapaz, eu trabalhei muito para comprar essa moto. Isso se chama o espírito do orgulho. Porque quando você tem um carro e as pessoas liberam um elogio com você, que você não é focado nas riquezas, nem o espírito de Mamon, o que é que você diz? Deus me abençoou, foi Ele que me deu. Essa moto foi Deus que me abençoou. Esse trabalho não é porque eu sou inteligente, não é porque Deus abriu as portas. Essa casa não é porque eu sou bonito e mereço a casa. Essa casa foi Deus que me abençoou. Porque o orgulho, ele diz bem assim: foi você que trabalhou, você é inteligente, você é um menino trabalhador. Aí o elogio fica todo em você e você enche o seu ego. Mas esquece que tudo é Deus que faz na sua vida. Como podemos romper o espírito de Mamon? Quarto e último lugar. Às vezes dói, irmão, porque às vezes nós passamos por isso. Ou você passou por isso.
Ou às vezes seu amor está dando dinheiro, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Ei, irmão, dinheiro não é tudo não. Ai, eu preciso trabalhar demais para ganhar mais dinheiro. Ei, pss, 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 pss. Você precisa cuidar de sua família, irmão. Primeiro Deus, segundo sua família. Não adianta você focar de ganhar dinheiro, de trabalhar demais e tudo e deixar o quê? A sua família. Dinheiro não é tudo não, irmão. Você precisa tirar tempo para Deus, tirar tempo para a sua família. Tira teu amor das riquezas. Deus usa as coisas para tentar. Em quarto lugar, olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: tem um coração aprovado. Repita de novo: tem um coração aprovado. Deus usa as coisas para testar nossos corações e revelar o que está dentro. A verdade é que Deus não apenas usa nossas coisas para nos testar, mas também usa as coisas de outras pessoas para nos testar. Em outras palavras, a maneira como reagimos às bênçãos dos outros diz muito sobre a condição de nosso próprio coração. Às vezes você não é fiel, irmão, nas pequenas, no mínimo. Aí às vezes você vê a bênção do irmão, aí o seu coração, ele começa a cobiçar as coisas dos outros e dizer por que é que o outro ganha, por que é que o outro tem, por que é que o outro faz isso, por que é que isso é, irmão, é errado. Vou repetir de novo. Em outras palavras, a maneira como reagimos às bênçãos dos outros diz muito sobre as condições do nosso próprio coração. Cobiçar algo e colocar seu coração nisso, isso é um problema, porque não devemos fixar ou colocar o nosso coração em nada ou em ninguém, mas apenas em Deus. Não se importa se temos coisas. Escute, Deus não se importa se temos coisas, Ele se importa se as coisas nos têm. Ah, meu carro, ah, minha casa. Deus quer você bem, mas Ele não quer que seu coração esteja tudo naquilo, porque Ele precisa estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida, e é Ele que nos dá. Tem alguém me entendendo aqui? Dá um glória aí. Como você pode saber onde está o seu coração? Primeiro, faça a si mesmo essas perguntas: estou buscando a Deus ou pessoas? Para atender às minhas necessidades, fico chateado ou ofendido com as pessoas quando elas não ajudam da maneira que eu gostaria que me ajudasse. Eu culpo os outros pelas minhas circunstâncias. Muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso. Nós culpamos outros pelas nossas circunstâncias. Por quê? Porque quando comparo o que tenho feito por Deus, que não é nada, e o que Deus tem feito por mim, que é tudo, é natural que o meu coração transborde de gratidão. Não caia na armadilha da comparação. O orgulho diz: ganhei. A pobreza diz: eu não deveria ter. Mas a gratidão, ela te diz bem assim, ó. A gratidão diz: eu recebi pela graça de Deus. Vou repetir de novo. Não caia na armadilha da comparação, porque o orgulho diz: ganhei. A pobreza diz: eu não deveria tê-lo. Mas a gratidão diz:
eu recebi pela graça de Deus. Isso você é grato. A gratidão é tudo na minha e na sua vida, irmão. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Lembre-se da mensagem que Deus deu aos israelitas antes de entrarem na terra prometida. Coloca aí, daí, Deuteronômio 8:18. Deuteronômio 8:18. Para nós encerrarmos. Aleluia. Deuteronômio 8:18. Tem alguém vendo aí, ouvindo aí, sentindo a presença do Pai aí? A Bíblia diz assim, ó: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então tudo está nele. O alvo é Ele. A direção é dele. Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí o versículo termina: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer ser próspero? Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida íntegra? Quer ter uma vida de riqueza? Busca Ele em primeiro lugar, porque todas as demais coisas que você precisa, Ele vai acrescentar. Salmo 37:5. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Você pode ficar de pé? Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei onde era que estava o seu foco. E antes de eu entrar aqui, você estava imaginando já no dia de amanhã o que você vai fazer. O que eu vou comer, o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer. O que eu tenho de fazer. Como abrir, aonde vai ser, qual é o lugar, o que eu vou ganhar. Irmão, tudo se define em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está fazendo 14 anos que eu conheci o Senhor, e hoje eu sou um testemunho vivo, irmão. Sabe por quê? Porque eu morava numa casa. A cozinha da minha casa, ela não cabia eu e a minha esposa. O quarto era 4x4, e uma cama do lado era minha, da minha esposa, e a outra cama era dos meninos. Daí dá para você ver o tamanho da casa. Você entrava em minha casa e fazia vergonha. Andava no mundo demonstrando umas coisas, e dentro de casa outra. Foi tanto que quando Jesus entrou na minha vida, irmão, não é porque eu mereço,
É porque Ele, com a graça dele, Ele me abençoou. Já pensou você entrar numa cozinha e você não poder ficar na cozinha mais a sua esposa porque não cabia os dois? Eu posso te ver uma vez que eu Um banheiro para eu e meus filhos, minha os esposa. meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Era sofá rasgado, geladeira pequena. Uma vez que eu coloquei E eu no mundo, os meus olhos em ti, mas quando entrava em casa, o negócio era nada feio. mais me satisfaz. Foi tanto que quando Jesus entrou na minha vida, irmão, eu tive de trocar todos os móveis da minha casa. Que eu coloquei os meus olhos, E hoje, pela graça dele nada mais me satisfaz. e pela misericórdia de Deus, hoje eu posso dizer, hoje eu sou um homem abençoado. Os meus olhos em ti, E essa mesma bênção que está sobre mim, Deus quer derramar sobre a sua vida essa noite. Mas viva esses princípios. O segredo da vida próspera e de uma vida abençoada, ela está em servir a Deus com fidelidade. Eu vou falar, irmão. Deus me falou, vou falar. Não vou levar nada para casa. Escuta o que eu estou te dizendo. Se quiser achar que é de mim mesmo, amém. Mas o Senhor falou, eu tenho que falar. Se você quer receber do seu Espírito, você receba. Tem pessoas que deixam de priorizar Deus. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque tem isso para fazer. Tem trabalho para fazer. Hoje eu não vou para isso, por culto de oração, porque eu vou trabalhar até mais tarde. Eu não digo você que trabalha em empresa, porque a empresa tem um horário que você que bate cartão, aí você não pode sair. Mas se você tem uma empresa que é sua e você é o comandante, você é o líder, e você diz, eu vou deixar hoje, eu vou avançar mais um pouco, eu vou fazer mais um pouco, por quê? Prioriza o Senhor, irmão, que tu vai ver o que é que Ele vai fazer. É Ele que te dá, é Ele que abre as portas, é Ele que abençoa. Quantas vezes eu deixei de fazer hora, irmão, para ganhar mais, para estar aqui no culto de oração, para estar aqui no dia de quinta, para estar aqui no dia de domingo. Prioridade na minha vida, sabe quem é? É Deus. Nada pode tirar você do foco de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o potestade, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura, nenhuma nos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ei, irmão, os meus olhos em ti, sabe o que é que o Espírito Santo falou agora? me satisfaz. Minha irmã, Uma vez que eu coloquei ela abriu um salão os meus olhos em ti, e eu disse a ela, nada mais me aqui será uma porta aberta para o Evangelho. Porque Deus vai enviar pessoas aqui para cortar o cabelo, para fazer manicure, pedicure, fazer tudo. E aqui será uma casa do Senhor. E aqui Deus vai abrir as portas e vai enviar pessoas para fazer o trabalho aqui. Enquanto você vai cortando o cabelo, enquanto você vai alisando o cabelo, enquanto você vai fazendo as coisas, Deus vai te abençoar tremendamente. E não faltava ninguém. E Deus só provendo, e Deus só abençoando, e Deus só fazendo isso. E ela evangelizando, e ela pregando, e ela fazendo a obra do Senhor, e ela fazendo tudo isso aqui. Quando cheguei um dia lá, que fui falar com ela, que eu vi as pessoas com um copo de cerveja lá, não entender, não vai para frente, as coisas não dão certo desse jeito, saiu fora dos princípios,
saiu fora da palavra, o que é que acontece? As pessoas pararam de ir, porque o foco de tudo é Deus. Se você tem um comércio, é Deus que envia as pessoas lá. Se você está atrás do emprego, é Ele que abre as portas. Ora, é Ele que vai abrir as portas do emprego para você. Mas seja fiel no pouco que Deus vai te colocar sobre o muito. Eu quero fazer uma oração para você essa noite. Coloque a mão no seu coração. É uma oração, irmão, que você precisa ter coragem para fazer. Você precisa dizer assim a Deus: Deus, eu ouvi a tua palavra, eu preciso romper, eu preciso avançar, eu preciso tirar os meus olhos da riqueza e colocar em Ti, Senhor, porque o Senhor é o meu provedor. Eu quero ser fiel no pouco, Deus, porque eu sei que o Senhor colocará eu sobre o muito. Eu quero romper, Senhor. Eu quero ser fiel. Eu quero crescer, eu quero avançar. Em nome de Jesus. Os meus olhos em Ti. Em nome de Jesus. Nada mais me satisfaz. Diga assim: eu vou romper. Eu vou crescer. Porque eu sou filho do Deus que é o dono do ouro e da prata. Eu só vou crescer, eu vou avançar, porque eu sou filho do Deus que é o dono do ouro e da prata. Diga assim: eu recebo essa palavra no meu coração e eu vou romper em nome de Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.